Bom, pessoal, então vamos dar início, né? Pedir para a Raquel ler aqui a parábola do mordomo fiel, para a gente se situar, né, sobre os estudos de hoje. Por gentileza, Raquel. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isto que ouço de ti? Dá contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser o meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua obrigação. E assentando-te, já escreve 50. E disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua obrigação e escreve 80. E o louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiarás as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Perfeito. Então nós vamos hoje, nós já trabalhamos alguns aspectos, né, nós vamos trabalhar essa questão das riquezas da injustiça hoje. O que são essas riquezas da injustiça? Então, por gentileza, Raquel, leia para nós aqui de novo. Então, estudando o Evangelho com Sobral, volume 2, né? A parábola do mordomo infiel. Com as riquezas, posses, autoridade, influência, tudo que por acaso de uma condição podemos movimentar. Riquezas da injustiça, porque as detemos submetidos às provas das facilidades que promovem ou porque são originárias do sistema materialista que as multiplica. E principalmente porque em ambos os casos não nos pertence e quase só as utilizamos com finalidades egoísticas. Para que Jesus passa a expor o motivo de seu conselho, de sua instrução. Quando estas vos faltarem, as riquezas da injustiça, sendo da terra, têm caráter e duração transitórios. Tudo o que nelas se enquadram passa. É a roda da vida mencionada pelos orientais. Hoje estamos em cima, amanhã embaixo. E podem nos ser tiradas nesta mesma reencarnação. Por exemplo, o caso dos incêndios, das falências, das substituições radicais de governos. Enfim, toda riqueza injusta está destinada a nos faltar, nos abandonar. A riqueza justa, intrínseca, como as virtudes, os valores espirituais, nos acompanha para onde formos. Vos recebam eles, os benefícios, os que estão em difícil situação perante o dono. São as flores da gratidão que hão de surgir, mais cedo ou mais tarde, nos tabernáculos eternos. O espírito é imortal, e quanto mais evolui, mais cresce o reconhecimento que experimenta por alguém em face do bem que, em algum tempo, proporcionou a ele ou aos entes que lhe são caros.
A ingratidão é própria dos homens, e homens materialistas que só enxergam a vida por meio dos binóculos, dos lucros e das vantagens mais variadas. Tabernáculos, templos, porque o sentimento nobre da gratidão procede do coração. São os amigos que do plano espiritual vão interceder por nós, que vão silvar com vitórias sobre o mal, o qual trazemos em nós. Quem? Qualquer um. É fiel, correto, direito, honesto, probo. Perfeito. Então veja bem, nós temos aqui, só fazer o registro, né? Hoje é dia 4 de dezembro do ano de 2024, estamos aqui na casa de Francisco, Rua Osanã 319, bairro Ipiranga, em Belo Horizonte. Então estamos fazendo o estudo da quarta-feira, que é o estudo minucioso do Evangelho. Estamos nos valendo aqui da obra Estudando o Evangelho com Sobral, volume 2, capítulo 125, a parábola do mordomo infiel. Então nós temos hoje uma análise que é sobre as riquezas injustas, né? Ou da injustiça. Riquezas da injustiça. Qual a característica das riquezas da injustiça? Elas vão, em algum momento, elas vão nos faltar. E aquilo que pode ser retirado de nós, não é nosso. É um empréstimo de Deus. É uma concessão de Deus. E nesse caso específico, o Sobral traz o conceito de riqueza justa. Muito interessante essa comparação. A riqueza justa são os valores intrínsecos, né? Aquilo que é nosso, aquilo que não pode ser tirado. Então, o que não pode ser tirado nosso? As nossas conquistas espirituais, nossas virtudes, nossos escândalos, né? Hoje fizemos uma live sobre escândalo. O que é o escândalo? O escândalo são as nossas dificuldades, nossos defeitos. Então, esse termo escândalo, ele não necessariamente é aquilo que tem repercussão social, mas tem uma repercussão dentro de nós. São os escândalos, são as nossas dificuldades íntimas, são as nossas limitações, nossos defeitos, que isso é nosso. Isso também não pode ser tirado de nós. Isso não pode ser arrancado. Isso tem que ser trabalhado por nós. E ninguém pode fazer esse trabalho que não seja nós próprios. As virtudes que nós já conquistamos, também ninguém pode tirar de nós, elas são nossas. Isso significa que você não consegue transferir suas virtudes para ninguém. Se você tem uma capacidade de perdoar uma ofensa, um fato, não exija que alguém tenha essa mesma capacidade. Que um parente, que um filho, que um marido, que um pai, que um amigo tenha essa mesma capacidade. Não se transfere o que é seu. Aquilo que é seu é seu. Aonde você for, você leva aquilo. Então essas virtudes e esses defeitos que serão transformados em virtudes é o que o Sobral chama de riqueza justa. É aquilo que é seu, é aquilo que é justo, é aquilo que é conquista sua, tá? Então a riqueza justa intrínseca, como as virtudes, os valores espirituais, nos acompanha para onde formos. Lembrando sempre que o escândalo de hoje, o defeito de hoje, será a virtude de amanhã. A gente trabalhando esse defeito, trabalhando essa dificuldade, a gente transforma a dificuldade
em virtude. Está clara a diferença do que é riqueza injusta para a riqueza justa? Tudo que é do mundo, tudo que é material, seu emprego, seu salário, seus bens, seus títulos, tudo isso é riqueza injusta. Por quê? Porque ela vem da matéria e seus sistemas. Elas são concessões divinas, elas não são suas. Então, o título que nós temos, as honras, as premiações, o salário, as posses, as heranças, isso tudo está no conceito de riqueza injusta. Então, a riqueza injusta pode nos faltar. Elas são da terra, têm caráter e duração transitórios e podem ser tiradas nessa mesma encarnação. Certo? Nessa mesma encarnação pode ser tirada. Porque não são nossas. Ela pode ser tirada, ela vai ser tirada no momento da morte, na hora que você retorna ao plano espiritual, você se retira dessas riquezas injustas. Elas permanecem aqui porque elas são do mundo. Mas durante a encarnação, elas podem ser retiradas. Você pode perder o emprego, pode perder a projeção social, pode perder as posses, pode perder os títulos. Tudo que é do mundo pode ser retirado. São as riquezas injustas. Diferentemente das riquezas justas, que essas você leva para onde você estiver. E essas riquezas justas são intransferíveis. Então, isso é uma questão que a gente precisa entender, que às vezes a gente fica assim, puxa vida, eu gostaria tanto de trazer meus parentes aqui no centro espírita, né, meus amigos, para que eles pudessem ter contato com essa doutrina maravilhosa, com esses ensinamentos. Quem te garante que eles vão gostar? Você gosta, você se encontrou, você vê valor nisso, porque você já tem uma predisposição. Será que as pessoas que você trouxer, elas vão dar valor a isso? Então, não se preocupe tanto com isso, entendeu? Não tenha tanta preocupação com essas questões. Você pode até trazer, claro, convidar, trazer, apresentar a doutrina, mas lembre que o valor que você dá ao Evangelho e à doutrina é uma virtude que você já despertou e que ela é intransferível. Então não fique chateado se o seu filho, se a sua filha não quiser participar do centro espírita, da mesma fé religiosa que você pratica hoje. Porque isso não se transfere, entende? O que é seu é seu. Está claro isso para todo mundo? É importante entender esse conceito para a gente não ficar ansioso, gente. Para a gente não achar que trazendo as pessoas, encaixando as pessoas naquilo que é importante para nós, que elas vão valorizar, elas vão dar valor, elas vão dar sequência. Não se estresse com isso. Não crie expectativas com as pessoas com relação a isso. Tá certo? Então Jesus, ele nos propõe, ele fala aqui com as riquezas, né? Posses, autoridade, influência, tudo que por força de uma condição podemos movimentar. Então as riquezas que estamos com elas hoje, elas são temporárias, são condições que nós podemos movimentar hoje, mas na próxima encarnação, ou talvez nessa própria vida, já não poderemos mais movimentar. Então, enquanto temos essas riquezas, Jesus nos ensina para granjear amigos. Granjear amigos.
Raquel, por gentileza, daqui para baixo, aí eu vos digo, lê para nós aí, por gentileza. Apaga a luz, por favor, Márcio. Eu vos digo, ouçamos atentamente o que o mestre vai ensinar. Granjeai, conquistai, empenhai-me em ganhar. Imperativo como ordem de quem tem autoridade e nos deseja o melhor. Amigos, pessoas que têm simpatia por nós, que nos querem bem, que se alegram com as nossas alegrias. Granjeai amigos, não só tornando simpáticos os neutros, os indiferentes, como também anulando as antipatias, as animosidades, obtendo inclusive o perdão de inimigos. Então veja bem, e eu vos digo, autoridade do mestre, né? Ele vai ensinar, e eu vos digo, ele está dando o ensinamento. Depois que a gente entende quem é Jesus e o que ele significa, a gente não pode perder nenhum ensinamento que ele oferece para nós. Porque esses ensinamentos vão fazer diferença na nossa vida. Vocês concordam com isso? Então, e eu vos digo. Então a gente já liga as antenas, liga o sinal de alerta e fala, opa, vem coisa boa aí. Vem direção, né? Vem ensinamento. Granjeai amigos. Olha que interessante. Granjeai amigos. Ou seja, empenha em conquistar, se esforça, faça questão. Lembra da cura do cego de Betsaida? Quando Jesus passa a primeira saliva nos olhos do cego de Betsaida, ele pergunta, o que você está vendo? E o cego de Betsaida responde, vejo os homens todos como árvores. Uma indiferença, não é? Com relação às pessoas. Poxa, as pessoas são todas árvores? Não importa se são amigos, se são parentes, para mim é tudo árvore, é tudo indiferente, eu trato tudo igual. Percebam que isso levou à cegueira. O que é a cegueira? É a ausência de luzes íntimas. Eu posso até ter luzes íntimas em outras experiências da evolução, mas algumas experiências em que eu vou cristalizando as sombras, e isso produz a cegueira espiritual. Então, aquele cego de Betsaida, por exemplo, ele não observou esse ensinamento. Granjeai amigos, ou seja, se esforce, tenha empenho. É uma ordem, tá vendo? Granjeai está no imperativo. É uma ordem de quem tem autoridade e nos deseja o melhor. Então não é para ser indiferente com as pessoas. As pessoas não são árvores. É para você ter consideração, para você se empenhar, fazer questão. Aquelas pessoas que estão no seu círculo, se esforce para granjear amigos. E o que são os amigos? Pessoas que têm simpatia por nós, que nos querem bem, que se alegram com as nossas alegrias. E granjeai amigos, não só tornando simpáticos os neutros, os indiferentes, como também anulando as antipatias, as animosidades, obtendo inclusive o perdão de inimigos. Então isso aqui é lei de sociedade pura, né? Então as pessoas que fazem parte da nossa experiência reencarnatória atual, quem são essas pessoas? Família, os colegas de trabalho, os confrades na casa espírita, o grupo social que a gente escolheu frequentar. Então essas pessoas, você se esforça para ser agradável, para ser comunicativo, para ser educado, para granjear amigos. Entende
a dica que Jesus dá, que aliás, Jesus revela as leis de Deus, né? Deus quer que a gente tenha uma sinergia harmoniosa. Então, granjear amigos envolve a utilização das riquezas injustas. Olha que interessante, hein? Olha que interessante. E eu vos digo, granjeai amigos. Vamos ver o que diz lá a parábola. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Tá certo? O que significa isso? A posse, a autoridade, os títulos, o dinheiro, tudo que nós temos. A beleza física, né? A beleza física. Tudo que nós temos deve ser usado para granjear amigos. Entende? Porque são riquezas injustas. Então, como é que nós vamos trabalhar a amizade? Como é que nós vamos adquirir a confiança das pessoas? Como é que nós vamos nos harmonizar nas diversas experiências que estamos vivendo, em família, profissão, casa espírita, grupo social e etc. Nós vamos nos valer das riquezas injustas, das questões que podem ser tiradas de nós, as posses, os títulos, para conquistar amigos. E não para oprimir as pessoas. E não para excluir as pessoas. E não para discriminar as pessoas. Entende o uso das riquezas da injustiça? Como é que elas devem ser feitas? Elas são da terra, elas são fruto do sistema material, da matéria e seus sistemas. E elas são injustas, elas podem ser retiradas de nós, elas podem ser a qualquer momento, Deus pode nos retirar aquilo. Então, se a gente faz um mau uso das riquezas da injustiça e vamos nos tornando repetitivos nesse mau uso, o que é o mau uso? É o abuso, né? Abuso, mal, equivocado, uso, é o mau uso. Então, se eu recebo as riquezas da justiça, posses, títulos, autoridade, beleza física, como a Raquel falou, recebo diversas riquezas da injustiça e começo a oprimir as pessoas, a subjugar as pessoas, a excluir as pessoas, por não entender que as riquezas da injustiça não são minhas, porque esse é o grande equívoco nosso, né? A gente acredita que as riquezas da injustiça são nossas. Que o meu salário é meu, eu mereço aquele salário, eu mereço aquela autoridade que eu tenho, eu mereço a posse que eu tenho, eu sou diferente de todos, eu sou mais importante, por isso tenho mais, posso mais. A gente acredita nisso. Isso é uma baita de uma ilusão. Isso o Evangelho define como riquezas da injustiça. A gente precisa acordar para isso. A gente precisa despertar para isso. Então, essas riquezas da injustiça, nós devemos usá-las para granjear amigos, obter o perdão dos inimigos. Às vezes você está num lar e você recebe uma boa condição financeira, uma boa condição cultural, uma boa condição de vida,
para conduzir, às vezes, um casamento onde você está num processo de restituição ao outro, aos filhos. Não pode acontecer isso? Então você fala assim, nossa, eu tenho um salário bom, tenho uma condição boa, uma vida confortável, mas não tenho paz na minha casa. Então, quem estuda Evangelho já vai lembrar da parábola do mordomo infiel e desse ensinamento de Jesus. Por que você está com um bom salário, um bom estilo de vida, condições de dar bons estudos, de alimentar bem essas pessoas que são difíceis de convivência? É para você granjear amigos, para você servi-las, para você ajudá-las a crescer, evoluir espiritualmente, para que elas tenham gratidão por você no futuro, que é a questão dos tabernáculos eternos, né? Lê para nós aqui, Raquel, por gentileza, nos tabernáculos eternos. Os tabernáculos eternos. O espírito é imortal, e quanto mais evolui, mais cresce o reconhecimento que experimenta por alguém, em face do bem que em algum tempo proporcionou a ele ou aos entes que lhe são caros. A ingratidão é própria dos homens, e os homens materialistas que só enxergam a vida por meio dos binóculos dos lucros e das vantagens mais variadas. Tabernáculos, templos, porque o sentimento nobre da gratidão procede do coração. São os amigos que do plano espiritual vão interceder por nós, que vão silvar com as vitórias sobre o mal, o qual trazemos em nós. Perfeito. Então, por que eu vou granjear amigos com as riquezas da injustiça? E isso envolve obter o perdão dos inimigos. Por que eu vou focar nisso? Porque a pessoa vai ter gratidão por mim. São os tabernáculos eternos. Quanto mais evolui, mais cresce o reconhecimento que experimenta por alguém, em face do bem que recebeu. Então, na medida que essa pessoa for evoluindo espiritualmente, que tipo de sentimento ela vai ter em relação àquele que a ajudou? Gratidão. Gratidão. E a vibração da gratidão abre portas. Uma pessoa que tem gratidão por você, ela vai te acolher. Ela tem uma dívida com você. No momento difícil você ajudou. No momento difícil você orientou. No momento difícil você deu estudo. Você deu direção. Você deu encaminhamento. Hoje ela cresceu. Hoje ela evoluiu. Ela chegou numa posição espiritual muito boa. O que ela vai fazer com você agora? Vai te acolher. Entende? O que é granjear amigos com as riquezas da injustiça? Ô Marcelo, essa perspectiva aí, ela muda tudo, né? O que você está falando aí, a nossa tendência é a gente colocar os recursos que a gente pensa que é nosso, né? Que isso aí é uma perspectiva toda nova, para atender os nossos desejos egóicos, os nossos desejos egoístas, né? Então, igual, por exemplo, você deu o exemplo aí de uma pessoa, e isso acontece assim, em quase, vamos dizer, 99% dos casos. Ela está lá com um salário bom, uma pessoa que se deu bem na vida, e tem um pessoal difícil que convive. A tendência da maioria é falar, eu não preciso de passar por isso. E aí, já que eu tenho uma condição boa, eu vou, abandonar esse pessoal aqui e eu vou usufruir de algo que, o que a gente pensa é nosso, né? Então, a gente utiliza os recursos, para atender os nossos desejos egóicos. Exatamente. Né? E a lei manda que a gente atinja os tabernáculos eternos. Tabernáculos eternos. Surgiu aqui o eternos, né? Eternos lembra virtudes, não é isso?
Aquilo que é eterno são as virtudes, aquilo que é espiritual. Então, quando você ajuda a evolução espiritual da pessoa, veja que você vai granjear amigos para ajudar a evolução espiritual da pessoa. É importante entender isso também. O que eu vou fazer com as riquezas da injustiça? Festas, farras, vou fazer amigos de farras, vou fazer amigos de festas, vou fazer amigos para a prática de corrupção, vou fazer amigos para a prática de crimes, vou fazer amigos para as práticas de destruição? Não. Com as riquezas da injustiça, eu vou granjear amigos no sentido de ajudá-los na evolução espiritual. Porque eu estou trabalhando com tabernáculos eternos. Essa pessoa que hoje nós estamos ajudando com as riquezas da injustiça, com as estruturas materiais, ela vai crescer, ela vai evoluir. Então você precisa direcionar as riquezas da injustiça para ajudar essa pessoa a crescer espiritualmente, a evoluir espiritualmente, e não se valer das riquezas da injustiça para fazer amigos de destruição, de corrupção, de crimes. Entende o sentido que devemos dar às riquezas da injustiça? Por que é riquezas da injustiça? Porque elas são da matéria e seus sistemas. Muitas vezes, meus amigos, os recursos que nós recebemos têm essa característica de injustiça. Às vezes você não teve o esforço e o mérito suficiente para granjear aquele recurso. Mas isso está no discernimento de Deus. É Ele que distribui as riquezas da injustiça. Entende? Aí você fala assim, poxa vida, essa pessoa é indigna de ocupar esse cargo público tão importante. Ela é indigna de ocupar uma posição tão destacada nessa empresa multinacional. E eu te pergunto, o que você tem a ver com isso? Não é Deus que distribui? Não estão falando de riquezas da injustiça? Qual é o critério de justiça meu e qual é o critério de justiça de Deus? Você quer substituir Deus? Você quer dizer o que é justo e o que é injusto? Por isso que Jesus fala, é riqueza da injustiça, ou seja, não se preocupe. Meus amigos, quantas pessoas que nós imaginamos que sejam indignas ocupam posições sociais com remunerações, com um conforto invejáveis. Você fala assim, meu Deus, como que essa pessoa que não tem inteligência, não tem sensibilidade, consegue viver essa vida assim? Por quê? Onde é que está a justiça disso? É riqueza da injustiça. Nossa, eu acho que você está apagou a luzinha. Não, está acesa, azulzinha. A verde aqui, de cima? Não, de cima. Ah, de cima? É. Pega aqui o meu, que eu acho que sim. Será que acabou a bateria? Não, ó. Ele estava sem a luzinha acesa. Ó. Agora tá, né? Agora tá. Então veja bem. Você precisa se distanciar dessas preocupações. Percebe? Porque são riquezas da injustiça. É Deus que distribui. Aí você fala assim, poxa, mas essa pessoa não merece estar lá. Mas está. Quem colocou ela lá? Deus. Não é riqueza da injustiça? Aquilo não vai ser tirado dela uma hora? Como o que é seu vai ser tirado de você?
por que você está se preocupando com isso? Entende? É aquilo que Jesus falou para Pedro. Pedro perguntou alguma coisa de João, não me lembro agora bem essa passagem, mas Pedro perguntou alguma coisa de João, meio enciumado, né, de João. E Jesus responde para ele: que tu tens a ver com isso? Segue-me tu. Entendeu? Então, relaxa, descansa. Você não pode ficar estressado, você não pode ficar incomodado com as riquezas da injustiça, senão você não vai ter paz. Você vai ser um eterno rebelde, um eterno revoltado, um eterno inconformado. Se a pessoa hoje está desfrutando de posses, autoridade, é a experiência dela. Você vai ter essa experiência, ou já teve, todos nós teremos as mesmas experiências. Então Jesus define: granjeai amigos com as riquezas da injustiça. Ou seja, não se preocupe com essas questões, com a vida do outro, com o bem-estar do outro, com a posição do outro, com o status do outro. Não se preocupe com isso. O outro, se ele conhecesse essa parábola do mordomo infiel, ele vai fazer um bom uso dessas riquezas da injustiça. Se ele não se der conta, ele vai usar para a satisfação dos seus desejos, dos seus vícios, e vai perder a oportunidade, porque vai ser retirada dele. E você, se tem riquezas da injustiça, granjeai amigos. E Deus nos dá. Que coisa mais injusta do que você tem um débito com aquela pessoa, vocês se prejudicaram um ao outro, e agora você recebe um baita do emprego, um super salário, uma casa grandiosa para receber o seu inimigo, para vocês reconstruírem a relação. Você vai nutrir, alimentar, pagar uma boa escola. Se você for analisar bem, é justo isso? Isso não é riqueza da injustiça? Nós somos inimigos. Por que eu estou recebendo tantos recursos para reconstruir uma relação com um inimigo dentro de casa? Se você for fazer uma análise com a nossa base de percepção, você vai dizer: isso é injusto, esses dois tinham que estar se lascando para lá, são assassinos, um está matando o outro há 1000 anos. Por que eles estão com essa condição? Riquezas da injustiça, que cabe a Deus. Deus não é o dono de tudo? Por que você está questionando Deus? Você tem mais sabedoria que Ele? A questão número 1 de O Livro dos Espíritos pergunta o seguinte: que é Deus? E qual é a resposta? Inteligência suprema. Você quer ser mais inteligente que Deus? Você quer bater de frente com Deus? Você quer dar conselho para Deus? Isso não é muita presunção? Então não se preocupe com a riqueza da injustiça que está na vida do outro. Preocupe com a sua. Às vezes, meus amigos, nós não somos dignos de ter o que temos, de ter o salário, de ter a casa, de ter o carro, de estar num país, por exemplo, como o Brasil, onde você tem liberdade de expressão, liberdade religiosa, e ali você está tendo oportunidade de granjear amigos, de desfazer inimizades. Se a gente fosse olhar o nosso passado, a nossa história, a gente ia dizer assim: meu Deus, eu não mereço isso. O que eu fui, o que eu fiz.
mas Deus deu. Quando a gente faz o estudo de médiuns, quem são os médiuns na sua generalidade? São almas que fracassaram desastradamente no campo do abuso da fortuna, da autoridade, do poder e da inteligência, e voltam com a mediunidade, trabalhando pelo bem, trabalhando, se esforçando, se disciplinando. Não é uma riqueza da injustiça? Você fala, não, mas não merece a mediunidade. E o Livro dos Espíritos fala, Deus dá oportunidade para o culpado, para ele se redimir. Entende? O exemplo mais forte disso aí, Marcelo, é o caso do Chico, né? Que quando a gente vê quem ele era, né, na última encarnação, a Ruth Celine, e o comportamento que ela teve, né, de cobrar de Kardec, né, a questão dos direitos, né, de ser reconhecida como uma importante médium. Então era assim, se fosse o nosso pensamento, eu falava, não, ele vem sem nada de mediunidade, não vai vir perceber nada, zerado. Sim. E ele vem com essa mediunidade estrondosa, né, e aí ele não aceitava nenhum lápis, né, em troca da mediunidade, ou seja, ele recebeu esse recurso e aí saiu, né, novamente, saiu vitorioso. Exatamente. Então, pessoal, na medida em que a gente entende a parábola do mordomo infiel, e as pessoas que forem alcançadas, né, nós vamos granjear amigos com as riquezas da injustiça. As pessoas que tiverem, agora veja bem, é para fazer amigos, mas para ajudar a evoluir espiritualmente. Não é para fazer amigo de farra, não. Né, Rose? Não é para fazer amigos de corrupção, não. Não é para fazer amigos de prejudicar os outros, não. É para fazer amigos no sentido de ajudá-los a crescer. Com estudo, alimentação, direção, orientação. Granjear amigos. Porque você tem um objetivo que um dia eles tenham gratidão por você. Então você precisa ajudá-los a evoluir, porque gratidão é virtude. Entende? Então as pessoas vão ser gratas a você. Então você vai granjear amigos com o objetivo de ajudá-las a evoluir, para que um dia elas tenham essa gratidão por você. E isso vai retornar em seu benefício. Lembra que aos 12 anos Jesus falou, eu estou cuidando dos negócios de meu pai? São os negócios de meu pai. Você investe em boa vontade, em alegria, em instrução, em oportunidade, e lá na frente, essas pessoas vão ser gratas a você e vão chegar para você e vão te perguntar, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Conte comigo. Qualquer coisa, estamos aqui. Lá atrás você ajudou, você fez ela crescer, você fez ela evoluir, e hoje ela estende a mão para você. Entende o tipo de amigo que nós precisamos fazer? É ajudá-los a crescer, ajudá-los a evoluir. E o mordomo infiel fez isso. Olha que interessante. Quando ele se desconecta, porque ele dissipa os bens, ele dissipa os recursos que ele tinha recebido para aquela experiência específica da evolução dele. O que é dissipar os bens? É não dar valor, não dar importância, ser indiferente, ser negligente, não se dedicar. Você vai se distanciando. Deus não se distancia de nós. Deus não tira, nós é que vamos nos distanciando e vamos nos tornando distantes, indignos. O que fazer nessa hora?
quando nós estamos negligentes, indiferentes ao processo. Perceba-se que o mordomo infiel, ele tinha recebido os recursos, ou seja, ele estava em condições de administrar os recursos, ele estava em condições de aproveitar os recursos. Não foi algo dado gratuitamente, ele tinha condições de administrar aquilo, mas ele foi negligente, foi invigilante, dissipou os bens, não deu importância. E aí o processo de recuperação do mordomo infiel passa pelo processo de granjear amigos com as riquezas da injustiça. Lembra que ele perdoou a dívida de 1 em 50%? Quanto você deve? 100, anota aí, 50. Para outro, quanto você deve? 100, anota aí, 80. Ele não estava granjeando amigos com as riquezas da injustiça? Enquanto ele ainda estava ali, enquanto ele estava administrando as possibilidades, as poucas possibilidades. Então ele foi prudente. Ele falou: eu vou precisar de que as pessoas me acolham. Eu vou precisar que as pessoas tenham gratidão por mim. Eu vou precisar de oportunidades. Então eu serei inteligente. Eu vou conquistar as pessoas, vou despertar gratidão nas pessoas com as riquezas da injustiça. E o que significa isso? Quando que as pessoas estão em dívida com Deus? Quando elas estão com dificuldades íntimas, não estão? Com defeitos, problemas, são pessoas difíceis. Se elas estão devendo a Deus, elas estão devendo à própria consciência, não estão? Não são pessoas difíceis? Não são pessoas complicadas? Não são pessoas de um trato sensível? Então, o que o mordomo fiel se predispôs a fazer? A perdoar, a tolerar, a conviver com essas pessoas numa pauta de serviço, de tolerância, de ajuda. Entende? O que é perdoar a dívida do outro? Eu estou perdoando a dívida do outro, eu estou reduzindo a dívida do outro. Como é que eu reduzo a dívida do outro? Tolerando, abraçando, acolhendo, não julgando, não excluindo. Entende o que é? Quanto você deve? 100? Anota aí, 50. Eu te acolho, te abraço, te tolero, te ajudo, vou me predispor a te tolerar, te aceitar, te ajudar, te orientar. Quando nós estamos endividados com a nossa consciência, endividados com Deus, o que Deus nos oferece? Trabalho, né? Não é o trabalho que gera o mérito? Nós não estamos aqui na casa espírita trabalhando? Não estamos aqui nos esforçando para tolerar, para suportar, para perdoar? Não estamos dedicando nosso tempo, nosso estudo, nossa inteligência? Não estamos? Estamos. Cada trabalhador aqui está dedicando tempo, esforço, saúde, está abrindo mão da convivência familiar para estar desenvolvendo serviço de ajuda, de orientação. Não é isso que nós estamos fazendo aqui? Isso é um mordomo infiel no processo de redenção. Entende? Como é que funciona? Então eu dissipei os bens, me desconectei de Deus. Como é que Deus vai me resgatar?
vai me dar a chance de trabalho, abraçando aqueles que estão precisando de ajuda. Você vê que o mordomo infiel, ele tinha qualidade, ele tinha condições de receber aqueles recursos, mas ele foi invigilante, ele dissipou. Então agora ele vai buscar a redenção num processo de acolhimento de outros devedores. Ele vai conviver com pessoas difíceis, ele vai tolerar, ele vai ajudar, e com isso ele vai se redimir perante o Pai. Caminhamos bem hoje? Essa parábola é fantástica, né? Maravilhoso. Nós vamos então encerrar. Vamos encaminhar aí a nossa